Camila! Tudo Né? bem? Tudo bom, você? Que saudade! Ai, menina, só se vê no... Oh, né? ai, meu Deus, desculpa. Tá apoiando aqui com tudo. Só Você vai, sabe que eu sou super prática, né? Quem me conhece sabe que eu sou super jeitosa. só vai se vendo assim, né? Via online, Pois é. né? Não, não dá. Tá vendo que tem algumas alunas também no HC? Ai, que gostoso, que gostoso. Eu E e a Mari, minha Sandra, que gostoso. Eu não, é, gente, eu vou ter que apoiar aqui de um outro jeito. Sempre assim. Que gostoso. Ah, acho que a Andresa entrou também. Ah, gostoso. Meus colegas. tá todo mundo interessado no assunto, né, gente? Ah, nossa, muito, muito. Gente, esse é um assunto super importante. A gente queria compartilhar com vocês o que a gente aprendeu, queria ouvir de vocês também as experiências. Bom, a gente. O teleatendimento é por causa do Covid, mas ele é uma modalidade bastante importante, bastante utilizada, inclusive. A gente participou de alguns webinars, né, e cursos, né, Camila, depois que tudo começou. Você está me ouvindo bem? Tá tudo em ordem? Uhum. Mas em vários países, principalmente nos Estados Unidos, é algo bastante utilizado, inclusive em teleneuropsicologia, inclusive para testagem, tem tanto pesquisa quanto profissionais aplicando bastante. Só que aqui no Brasil isso ganhou bastante importância agora com o Covid, né? Porque os atendimentos presenciais eles estão bastante restritos. Uma das coisas que a gente até quer muito, né, Andressa? Move bastante hoje em dia. Uma das coisas que a gente quer conversar é assim, quais são os pacientes que dá para trabalhar nessa modalidade de atendimento, quais os pacientes que não dá. A gente observou assim, que tem muitas vantagens também nessa modalidade, mas também tem algumas desvantagens. Então hoje a gente queria falar um pouquinho sobre tudo isso, compartilhar algumas dicas, falar de alguns cuidados, né, Camila? Então tem bastante coisa que a gente queria conversar. Acho que uma das primeiras coisas que eu queria perguntar para você, Camila, assim, quais são os cuidados que a gente deve fazer para começar um teleatendimento? Assim, o que a gente tem que considerar antes de iniciar esse atendimento? Porque tem todo um preparo. Se quando a gente fazia o atendimento em consultório, a gente tinha que preparar o ambiente, né? Mas tudo isso era feito previamente para todos os pacientes, era meio parecido. Por exemplo, a questão do sigilo, do ruído, da intromissão, do telefone, isso a gente cuidava e a gente já tinha aquele setting já preparado. O que a gente tem que fazer para o teleatendimento? Vamos lá, Mel. Então, assim, primeiro, teleatendimento, né, de um modo geral, telepsicologia, né? Telepsicologia, teleneuropsicologia. Uhum. Se a gente for ver, de alguma maneira, a gente já faz. Isso antes do Covid. Então, a partir que eu mando uma mensagem de texto para um paciente, a partir do momento que eu mando um áudio, que com muita frequência eu recebia, um e-mail. Principalmente a gente que trabalha com criança, né? Qualquer meio de comunicação que a gente receba via telecomunicação já é considerada uma telepsicologia. Então, a gente já fazia uso da telepsicologia de alguma forma. Né? Só está ampliando esse uso. E agora pela videochamada para proteção de todo mundo por conta do Covid. A primeira coisa que a gente tem que fazer, pensando na psicologia, o psicólogo ele tem que obrigatoriamente fazer um cadastro no EPI, que foi liberado a partir de 2018 os atendimentos online. Pesquisa sobre isso. Então, assim, são pesquisas que desde 2018 comprovam que você pode realizar um atendimento online e que existem eficácias no tratamento. É óbvio que existem algumas diferenças do tratamento online e o tratamento no tete-a-tete, né, no face-to-face, mas
você pode ter uma eficácia de resposta de tratamento como num tratamento presencial. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é o EPSI. Então, ela tem que fazer um cadastro que autoriza que possa fazer o atendimento nessa modalidade. Antes do Covid, a gente tinha que fazer um cadastro e tinha que fundamentar o porquê que eu iria fazer o uso desse tipo de modalidade. Com a vinda da história da quarentena, o nosso conselho ele liberou provisoriamente para todos os psicólogos que todo mundo tem uma pré de fazer o atendimento à distância por conta da nossa segurança da saúde, né? Então, provisoriamente, mesmo quem não tenha toda essa fundamentação teórica, você pode ter, só o fato de você fazer o cadastro, você está autorizado a fazer o teleatendimento. Então, o passo é isso, é você fazer o EPSI. Então é entrar no Conselho Federal de Psicologia e fazer o seu cadastro, colocar o seu nome, o seu CPF e o seu CRP, no caso dos psicólogos. Das outras áreas, né, como TO, fono, aí conforme o estipulado para cada especialidade. Eu sei que a de TO eles não tinham autorização, mas agora, com a quarentena, o conselho, né, que é o CREFITO, autorizou também. Eu acho que físio também. E quando você cadastro, automaticamente eles te dão um termo de consentimento em que explica todos os cuidados que você tem que ter com os atendimentos. Então, eles reforçam as nossas questões de ética e de sigilo que devem ser mantidas e as orientações que a gente deve fazer com os nossos pacientes. Então, tentar, por mais que a gente esteja vivendo numa quarentena e que a gente entende que o espaço é reduzido, então as estão vivendo num ambiente com várias pessoas no mesmo local, então pode ser que tenha algumas interrupções, que não tenha tanta privacidade, mas que a gente tente buscar o máximo de privacidade possível, o máximo de sigilo possível. Então, as orientações que a gente tenta manter para tentar preservar o que a gente chama de setting terapêutico, né? Que é aquele momento que é da pessoa, para que a pessoa se sinta no espaço que é só dela, que é o que a gente tenta fazer no consultório, né? E por isso, até uma pessoa comentou ali que existe uma resistência de alguns pacientes, e de fato existe, porque alguns pacientes falam, eu não consigo ter essa privacidade, porque eu posso estar conversando com você, o meu marido pode estar na cozinha ouvindo, o meu filho vai estar ouvindo. Então, existem vários acordos e várias maneiras que a gente vem encontrando aí para tentar preservar essa privacidade para que a pessoa se sinta à vontade para poder dar continuidade ao atendimento, mantendo aí esse sigilo e essa privacidade. E daí eu já queria aproveitar e perguntar, por exemplo, a questão das plataformas, né? Existem várias plataformas de videochamada, né? Então, você tem o Zoom, que é super utilizado, que agora está super na moda, você tem o Hangout, você tem o Meet do Hangout, você tem uma série de coisas. E quando a gente faz um atendimento, a gente é responsável por esse sigilo. No caso da gente utilizar uma plataforma, e essa plataforma, qual é o nível de segurança que ela tem que ter? Como que a gente se informa para saber se, por exemplo, aquele atendimento não tem, por exemplo, um hacker acompanhando tudo que o paciente está falando, né? Como que isso pode funcionar? Então, vamos lá. É uma coisinha anterior. Antes mesmo da plataforma, uma coisa que a gente tem que garantir, primeiro nós como psicólogos, né, como profissionais, é que você tenha uma conexão de internet em casa que seja adequada para uma videochamada. E aí existem cursos que te explicam desde o que é uma conexão, qual a quantidade que você tem que ter, o que é um PIN, o que é um download, um upload. São termos técnicos que hoje a gente tem que saber, né? Então, para você poder fazer um teleatendimento, você entender um pouquinho de tecnologia hoje. Então, tem que garantir que a sua tecnologia está adequada, porque senão eu vou estar te atendendo e o sinal vai toda hora cair, vai ter um monte de interrupções e eu não vou conseguir dar um bom atendimento. Então, assim, o psicólogo que
Opa, desculpa, te interrompi. Te interrompi, pode falar, Camila, desculpa. O teu paciente também tem que ter uma conexão que consiga manter um pouco, pelo menos, esse vídeo. Ele também não consegue fazer o atendimento de uma videochamada. Então, por exemplo, a gente, normalmente, a gente é uma área, a grande maioria dos psicólogos não tem aquele super interesse por tecnologia, mas agora, para a gente fazer adequadamente o atendimento, a gente precisa saber algumas coisas. Então, a velocidade da banda, o upload, o PIN, etc., a gente precisa, de alguma forma, se informar sobre isso. Seja com um amigo que conhece de tecnologia da informação, seja com um psicólogo que já começou esse tipo de atendimento, mas é uma informação que a gente tem que começar a ter também. Exato. E é isso. Bom, eu tenho uma internet, por exemplo, eu mesma, logo quando começou, tinha uma internet em casa que era muito fraca, e aí tive que melhorar o pacote, estava instável, tive que arrumar, porque a gente não estava trabalhando em casa e muito menos precisando de uma internet que desse conta, por exemplo, de um atendimento de videochamada o dia inteiro, diferente de uma pessoa que faz uma pesquisa ou outra em casa. Então, a necessidade de internet é muito maior do que de uma pessoa que às vezes faz um trabalho de rede que é muito menor. Qual que seria, você tem uma ideia, assim, qual que seria, por exemplo, uma banda que daria conta para a pessoa trabalhar em casa atendendo? Eu acho que é, no mínimo, acho que é 1,6, se não me engano, de... Não precisa de muito, acho que tem que ser 1,6, se não me engano, de download, de upload, alguma coisa assim, mas eu já olho e te faço. Em relação à plataforma, existem plataformas, assim, a gente ouve muito dizer, né, da questão até de WhatsApp, um tempo atrás, o juiz solicitou as informações do WhatsApp. Sim. Porque tá tudo criptografado. De ponta a ponta, quando a gente fala no WhatsApp, ele fica aí, aparecendo assim. Todo mundo acha que é super seguro e tal. Então, até por conta de tudo isso, eu também fui acabar fazendo cursos, não sou a pessoa mais entendida em tecnologia, mas o que alguns cursos estão recomendando para nossa área é que o mais seguro para um teleatendimento seria que você teria que ter uma segurança de código em duas pontas, a entrada e a saída. Então, estamos fazendo uma videochamada. Então, que tivesse duas vezes esse para que tenha segurança maior, para que você consiga garantir que a pessoa não vá, de alguma maneira, invadir os dados ou não tenha hacker ou alguém que, de alguma maneira, venha comprometer a segurança ou o sigilo dessa chamada. E aí tem alguns estudos que estão sendo feitos internacionais para tentar entender quais são as plataformas mais indicadas, mais seguras, enfim, e querendo ou não, o WhatsApp, Facebook nem tanto, né, que a gente acaba não usando tanto, mas o Skype, o WhatsApp, não é nem que não sejam seguros, mas eles fazem esses estudos pensando em vários setores, de fácil acesso, estabilidade, segurança. Então, eles fazem um monte de pontuações para vários tipos de delitos para garantir que, de fato, seja algo muito bem planejado, pensando em teleatendimento. Que não é a mesma coisa, por exemplo, de um bate-papo, né? Por exemplo, quando eu converso com alguém por Facebook, eu não imagino o mesmo nível de segurança. Eu não vou conversar com você necessariamente de coisas super sigilosas o tempo todo, né? Talvez aquelas... então, é um outro tipo de demanda, é um outro tipo de necessidade, né? E aí eles colocam assim, que existem alguns sites que seriam específicos para teleatendimento, como telemedicina, como o Doxme, que é um que é internacional, que é até o que eu tenho usado para alguns adultos, é super simples, você manda um link, a pessoa só clica e ela já entra numa sala de espera, que a partir do momento que eu estou pronta para atender essa pessoa, eu autorizo, e aí eu posso vê-la, e enfim, é mais seguro. Para criança, eu acabo indicando o Zoom, porque aí você tem muito mais recursos para conseguir fazer, mas eu sei que você tem um também que é bem seguro e que a gente tem utilizado, eu estou experimentando agora, é o iClinic, que é da TOTUS, e que era o que a gente usava para gerenciamento de agenda e prontuário
e ele é seguro e ele dá também uma chave. O paciente tem que digitar essa chave. Você pode mandar o link tanto por WhatsApp quanto por e-mail. Mas, para nós, que gostamos muito de atender criança também, ele tem uma série de dificuldades, né? Por exemplo, você não consegue compartilhar a tela, né? Você não consegue colocar, às vezes, mais de uma pessoa, por exemplo, quando a gente está num atendimento multidisciplinar, ou que o pai está num lugar, a mãe está em outro. Então, essa é uma limitação. E é uma plataforma, ele é pago também, né? Você acaba pagando uma mensalidade para fazer esse uso. Então, parece que às vezes a gente tem que ficar aí resolvendo, se a gente fica em algo que é o padrão, é o padrão ouro para atendimento, e quando a gente, de repente, tem que sacrificar um pouco isso, é um padrão prata, para a gente poder utilizar estratégias. Eu tenho usado o Meet, né, do Hangouts, para conseguir atender criança. Você tem usado o Zoom? O Zoom. Só para você ter uma ideia, o que é indicado internacionalmente até para teleneuropsicologia, né, que é até um up a mais. A videochamada seria indicado em HD, né, teria que ser o download pelo menos de 1,5 e o upload também de 1,5. E estável, né? Porque na hora que o paciente se abre com você, ele fala aquele assunto, puf. Você tem que, repete porque eu não peguei. Não dá, né? Tá triste. Ou aquele negócio que ele fala, né? Às vezes em terapia, né? Que fala baixinho, aquilo que foi super difícil, que ele tirou lá do fundo que ele falou. A tua internet, aí não dá para você pedir para o cara repetir, né? Você perdeu aquele momento. Então, a internet é um ponto bem importante mesmo. Outra coisa que falando ainda dentro do sigilo, né? Voltando um pouquinho desse setting, qual é o momento, assim? Porque a gente que está atendendo crianças, assim, tem momentos que a gente quer que os pais estejam juntos, né? Às vezes até para ajudar, para entrar, ou é uma atividade ali a dois, ou é uma criança que tem o perfil que precisa, ou porque é menor, ou porque tem alguma dificuldade mais específica, ou porque é mais agitado, o pai precisa estar junto, e tem momentos, assim, que aquilo cria uma dificuldade até no vínculo. Como que você tem colocado isso para os pais? Como que você tem falado? E para os pais que estão nos assistindo, como que eles podem saber? Eu vou saindo, vou lá pegar uma água e já volto. Como que isso acontece? Com os meus anda sendo muito tranquilo. Logo quando a gente começou a quarentena, alguns pais foram resistentes, sim, porque acham que de repente não vai ter a mesma eficácia e tal. E eu até acho super importante a gente fazer essa live para ter filhos muito bacana. É óbvio, né? Eu não vou dizer que é a mesma coisa, mas como tudo tem ganhos, tem coisas muito bacanas que têm acontecido que talvez no consultório não aconteceria. E por outro lado, claro que tem algumas perdas, porque não tem como ser perfeito. Mas assim, os pais que têm topado, o que tem acontecido? Logo no início da quarentena, a gente conversou, foi explicado. No começo eu ainda não sabia exatamente qual plataforma seria melhor, porque foi tudo pego de surpresa. Então a gente vem trocando muito. Então no início eu deixei um pouco mais a critério de que plataforma eles estavam acostumados, até eu saber qual que ia ser a mais adequada, até eu fazer todos os cursos e descobrir tudo isso que a gente está trocando agora. Então, no início, eu fui um pouco experimentando um pouco de cada plataforma, um pouco de cada jeitinho de cada paciente. Então, no início, eu conversei muito com os pais, eles foram me contando, a escola está usando Zoom, a escola está usando Teams, a escola está usando Meet, então já entra por aqui, vai... Enfim, então, no início, os pais foram me dando um feedback do como estava sendo pela escola, e eu fui pelo caminho que a escola estava dando, e aí a gente colocava assim, olha, então hoje eu vou entrar por esse acesso da escola e a gente vai tentar fazer como no consultório. Se ele puder ficar no quarto dele sozinho, e você à vontade, e a gente faz como no consultório. Acontece, é que assim, é que com os nossos pacientes acaba sendo muito tranquilo, mas assim, a gente sabe que existem pais que são curiosos, que mesmo no consultório, às vezes tinha uma curiosidade para saber o que estava acontecendo lá dentro, às vezes queria ouvir um pouquinho da sessão.
existe essa curiosidade, a gente sabe que é normal, né? Uhum. E por isso a gente reforça muito que aquele momento é o momento da criança. E que é um É momento que de dividir com a gente, né? e aí eu acho que é até o perfil de paciente, né? Por exemplo, a Paty acabou de falar que ela tem gostado muito de acompanhar, que para ela é uma honra, e ela acha que é legal porque é uma obrigação dela, e também porque ela acaba aprendendo, né? Então, por exemplo, a gente lá na clínica atende bastante crianças com desenvolvimento atípico, autismo, deficiência intelectual, dificuldade de linguagem. Então, são crianças que para a gente é uma ótimo, que o pai está aprendendo, né? Ele está aprendendo ali no manejo, de repente está trazendo um problema, tem coisas que a gente não via no consultório que a gente vê em casa, mas tem crianças, por exemplo, que vão para terapia para se abrir e eventualmente trazer um conteúdo de uma forma que às vezes se ele não se sente tão à vontade de trazer para o pai e para a mãe, ou que a gente vai trabalhar junto para depois ele levar para o pai e para a mãe. Então, para essas crianças é difícil mesmo. E os pais têm aceitado bem isso, assim, de entender que é o momento da criança, que eles podem se retirar um pouco? Como que tem sido a tua experiência? É muito de público para público, né? Você estava falando, você lida muito com TEA, né? São pessoas que precisam de um acompanhamento mais de perto. Então, tem das minhas crianças que são bem pequenininha. Então, ele em especial, no início, a mãe participou bastante junto, até porque ele precisava saber direitinho como mexer no computador, como que ele ia fazer, como que a gente ia direcionar, e agora ele pegou o jeitinho. Inclusive, agora, as últimas sessões, eu até tenho evitado usar um pouco a questão do computador em si. Eu tenho tentado deixar o computador até como se fosse um espelho, sabe? Um pouco dele mexer no computador, porque é tecnologia. Então, até essa última sessão a gente fez ele até um pouco distante, usando mais recursos de ludoterapia mesmo, mais de criação, de brincadeira, de fantoche, de coisas numa outra linha. E aí eu pedi para a mãe deixar nós dois sozinhos, como é que ele iria se comportar. Eu atendo bastante criança com ansiedade também, né, Mel? Isso, ansiedade, mutismo seletivo, né? Tem medo de ficar sozinha ou tem medo de ficar longe da mãe. Se a mãe ficar junto, ela inviabiliza o meu trabalho. É muito bem colocado. E criança, por exemplo, logo no início você falou assim, quem dá pra gente atender, quem não dá. Outros quadros que eu também atendo com frequência é hiperativo, que aí já é o maior, que às vezes a criança tá comigo, ela desliga a câmera, liga a câmera, tira o som, sai correndo, vai beber água, fala, tia, já vai pegar um lanche, volta, vai tomar água, volta. E aí... traz o bicho, né? Mostra o irmão. E, por um lado, a gente perde um pouco o controle, né? Porque, por outro lado, é uma forma da gente ver o quadro da criança, a gente vê um pouco mais como ele está se colocando no ambiente, a gente consegue dar mais sugestões do como conter esses comportamentos para os pais. Então, tudo tem os dois lados, sempre vai ter um lado positivo quanto um lado negativo. A gente consegue conhecer o ambiente familiar dessa criança também. A Alessandra falou que às vezes tem muita resistência das famílias. Como que a gente tem trabalhado para essa resistência? E aí eu vou pontuar, aproveitando a pergunta dela e uma coisa que você falou. Por exemplo, agora uma das grandes demandas, das grandes dificuldades quando a gente pensando aí, por exemplo, no TDAH, é que essas crianças precisam assistir aula em frente ao computador. Quando a gente vê isso acontecendo na terapia, a gente tem ideia também o tipo de problema que ela está tendo na hora da aula. E a gente consegue, de repente, manejar isso na própria aula. Então, eu acho que essa é uma boa abordagem, um bom jeito, às vezes, da gente falar com os pais. Não, isso aqui funciona, né? Tem seus problemas, né? Tem coisas que a gente não vai alcançar, mas tem coisas que são ótimas. Quando que a gente podia reproduzir 100% no atendimento online uma questão que acontecia na escola. A gente usava muito de estratégias, de abstração, e agora o atendimento online ele é igual, né? E da mesma maneira, Mel, esse mesmo menininho que eu atendo, que é pequenininho,
tem muito comportamento de birra que a mãe comentava comigo e que eu não presenciava. E que na casa dele é assim, é o tempo todo. Uhum. Beijo o tempo todo. E aí ela fica assim o tempo todo por mim, tá vendo? É assim que eu te falar. Né? E todo eu vejo. Né? E que assim, querendo ou não, a gente acaba tendo muito mais acesso a de fato ver o que é, se de fato é um comportamento de birra ou não, o porquê que está disparando, o como que a mãe vai ter que conduzir. Então, assim, parece um Big Brother, né? Porque você consegue acesso na hora do que está acontecendo. Então, a orientação para os pais acaba sendo muito mais assertiva. Se eu pudesse, eu gostaria muito de conseguir fazer uma mescla, né? Sim. E teleatendimento. Eu acho que seria o perfeito, porque me daria um pouco da realidade da vida, da casa da pessoa, que em alguns momentos faz falta, mas sem tirar a coisa mais afetiva, mais próxima que a gente tem no consultório. E como que você tem lidado, assim? Qual é o tipo de resistência que os pais têm tido? Eu já ouvi coisas, às vezes não diretamente para mim, às vezes em outro cenário, mas não é a mesma coisa, não vai funcionar tão bem. Que tipo de resistência você tem tido e como que você tem lidado com isso? Assim, aqueles pacientes, por exemplo, que eram presenciais e que na hora que teve a quarentena se ofereceu o online, eles não, por causa disso ou daquilo? Na grande maioria, acho que o pessoal que se abriu para o online tem mantido. Eu acho que só uma pessoa que se abriu para o online e não manteve por conta de muito trabalho, muito horário, por conta justamente que a gente acha que estar em casa a gente trabalha menos e pelo contrário a gente tem trabalhado muito mais, até porque não tem mais horário para. Mas você teve algum situações em que os pais os pais ou o próprio paciente, né? Que eu sei que você também atende adolescente, adulto, falou não quero, assim, não. Comigo foram resistências de não fazerem o teleatendimento. Uhum. E daí teleatendimento e pararem, não. Tá. Agora, mas não começar, uma recusa teve. Vários no sentido assim, por exemplo, perdi o emprego, tô sem dinheiro. Sim. Uhum. Em outros momentos que eu falei, não vou ter privacidade, não vou dar conta, enfim. E, por exemplo, algumas pessoas foram resistentes durante 2, 3 semanas, e aí começaram a ver que está se estendendo, e falaram, tá bom, vamos tentar, e aí começaram. E aí, por exemplo, essa resistência da falta de privacidade, teve um adolescente meu que falou assim para mim, eu quero ter, depois de 3 semanas que não fez, virou assim, eu não queria fazer porque eu tô com medo de querer falar algum assunto e alguém de casa ouvir, mas eu quero tentar, mas eu quero combinar uma coisa com você. Se tiver algum assunto que eu quiser falar e por receio de alguém ouvir, eu vou escrever para você pelo chat. Eu falei, tá bom. E aí, em alguns momentos, se ele tiver algum receio, ele olha para mim e ele digita, eu escuto, e ele tá sempre de fone, que é uma outra coisa que a gente sempre sugere, que os atendimentos sejam feitos de fone, porque aí ninguém vai ouvir o que eu estou dizendo, né? Então, a privacidade deles. Em contrapartida, para mim, ele vai digitando o que ele quer que seja mais de privacidade. Então, tem sido dessa maneira. Então, tem sido bem tranquilo. Então, eu acho que pode ser um bom jeito da gente vencer a resistência dos pacientes que têm essa questão do sigilo, da privacidade. Todas essas plataformas que a gente falou, né, tanto a que você falou, quanto a que eu falei, que são específicas para teleatendimento, quanto as plataformas que a gente usa né, do Zoom ou do Hangouts, elas têm a opção de chat. Né? Então, todos esses sistemas têm, então permitem que um adolescente que fala, nossa, isso eu não quero falar, tipo, transei com a minha namorada, ele pode só digitar e o que você fala para ele fica no fone de ouvido, né? Outra coisa, Mel, com os adolescentes em si, com adulto é mais tranquilo, né? Mas com os adolescentes, com as crianças, também eu tenho pedido muito para os pais entenderem que, como aquele momento é deles, a gente tem combinado para tentar o máximo que possível tentar não interromper. Tanto que a gente fez um papel
Sabe aqueles não incomode de hotel? Que o pessoal Não perturbe. não perturbe? A gente fez um para os pacientes e o pessoal, durante a terapia, a gente fala para eles, coloca o não perturbe na foto. E aí, quando terminar a sessão, não esqueça de tirar, né? Perturbe eternamente, que é uma maneira da pessoa dizer, olha, é o meu momento, não me interrompa, eu estou na terapia, enfim. Então, é uma forma também da família entender, né? E vice-versa, quando for o momento de uma outra pessoa, de uma reunião, seja o que for, de não ser interrompido também. E também outra coisa, assim, as famílias estão, por conta da convivência intensa, diária, é muito comum, principalmente os adolescentes, comentarem comigo, tá tendo muito conflito, a gente anda brigando muito, qualquer coisinha vira motivo de briga, né? Então, os pais também estão muito receptivos à terapia nesse sentido, e até de falarem com a gente, que eu acho que é um outro. Então, por exemplo, tinham pais que às vezes eu não conseguia falar por conta de falta de horário de trabalho. Sai muito cedo, eu só falava com a mãe. E por conta de todo mundo estar em casa, eu tenho conseguido fazer mais orientações, conversado mais com os pais, né? O pai do homem, né? Porque fica um pouco mais presente. Os homens têm visto um pouco mais a rotina dos filhos, têm visto de estudo, o comportamento de estudo das crianças. Então, tem muito ganho que a gente tem tido com essa realidade. Algum ganho tem que ter, né? Porque sim, sempre tem que ter um ponto positivo, né? Sempre. Até comportamentos de birra, né? Tem né? Às vezes, por exemplo, né? A gente que trabalha com desenvolvimento atípico, às vezes, não, ele não tem nenhum comportamento, mas quando eles começam a passar mais tempo com a criança nessa situação de quarentena, se percebe que de repente é uma criança que tem disruptivos sim, que precisam ser cuidados, que precisam ser tratados. Não, a abordagem ela tem mudado bastante. Dificuldades de aprendizagem também é uma coisa que tem sido bastante observada, porque agora os pais participam das aulas, né? Então isso tem sido observado também. E de limite, né, Mel? Que é aquela coisa assim, liga o vídeo, desliga o vídeo, faz uma brincadeirinha inadequada no meio da aula, tudo bem. Como também é tudo muito novo, um pouco, acho que até é esperado. Mas eu tem crianças que também têm esse comportamento na escola e que às vezes os pais falam, imagina que meu filho faz isso. E isso está sendo muito observado e fica muito fácil da gente entender alguns comportamentos do que antes, né? A Alessandra perguntou se você acha que para alguns pacientes a gente vai manter um modelo misto depois que acabar a pandemia, né? Que for possível voltar sem restrições para o consultório, né? Porque tem alguns casos, eu acho que valeria a pena depois a gente comentar, assim, que não é possível atendimento online, que esses pacientes precisam de um atendimento presencial e como é que fica? Quais são as orientações também em termos de conselho para esses pacientes? Mas o que você acha, Camila? A gente vai manter isso mesmo quando a gente pudesse atender sem restrição? Eu acho que assim, vai depender muito do quadro do paciente, né? E do motivo disso. Mas nós vamos voltar a ser, mas nós vamos nos tornar terapeutas que atendem presencial e online. Você acha que a gente vai? Eu acho que isso não vai virar uma regra, Mel. Eu acho que vai depender muito do quanto a profissional se sente à vontade com isso, né? Por exemplo, o próprio EPSI, né? Que é um cadastro que não era obrigatório. Então, por exemplo, desde 2018 eu já tinha feito o meu cadastro, tanto que ele está para vir, sabendo hoje. Enfim, e tem pessoas que nem sabiam que isso existia. Então, tem pessoas que gostam da tecnologia, tem pessoas que não. Então, provavelmente vão ter profissionais que, quando acabar a pandemia, não vão querer olhar mais para a tela do computador. Eu, particularmente, como eu gosto da tecnologia e eu vejo vantagens para isso, eu acho que, em alguns casos, pode ser que possa, mas não uma coisa regular. Então, por exemplo, sei lá, uma vez a cada 3 meses, uma vez a cada não sei quanto tempo, eu acho que vale a pena fazer uma observação na família, um atendimento familiar, ou um atendimento com os pais, enfim, eu acho que vale a pena, mas não como algo frequente, porque eu acho que o presencial
principalmente para eu estou falando assim, pensando muito mais em criança, Claro. né? É melhor. Para adulto, eu acho que é mais tranquilo isso. Mas para criança, eu acho que ainda o presencial faz mais diferença, porque a gente perde muito do não verbal, do comportamento. Também Tem, acho. por mais que você tenha a interação via computador, enfim, eu acho que tem coisas que você tem muito mais recursos presencial, você tem muita coisa que você pode criar muito mais. Mas eu acho que daria para mesclar sim, dentro de um objetivo, de uma proposta, eu acho que sim. Não, eu também acho. Acho que tem situações que o online é até melhor, né? Eu acho que, por exemplo, tem algumas atividades que online para fazer sozinho, para fazer online com o paciente, compartilhando tela, é mais interessante, né? Porque acaba tendo uma troca e você consegue, por exemplo, descrever melhor alguns prejuízos, às vezes até, por exemplo, sei lá, algumas. Eu estou utilizando aquela plataforma NeuronUp, por exemplo. Tem algumas atividades que eu faço com a criança que eu consigo ver a estratégia dela, que se ela tivesse com o tablet na mão, com o computador na mão, eu nem ia saber. Quando eu consigo mediar pelo verbal, porque eu estou controlando e ela está me dando a resposta, fica interessante também. A Andressa, nossa colega, saudade da Andressa, ela falou para uma reunião com escola, que às vezes pode facilitar a mobilidade. Sim, reunião de escola, devolutiva multiprofissional, eu já tinha essa experiência. Devolutiva, por exemplo, às vezes eu recebia paciente de fora de São Paulo, fazia avaliação num intervalo de tempo mais curto, aí o paciente voltava. A devolutiva eu já vinha fazendo online, tanto a entrevista inicial quanto a devolutiva. A entrega de escalas, eu acho que algumas coisas a gente poderia colocar, por exemplo, no Google Forms e pedir para os pais preencherem as escalas e ela já vem toda corrigida, né? Eu acho que tem uma série de coisas assim que eu imagino que ficam mesmo pós-pandemia. Mas eu concordo com você, Camila, assim, com algumas crianças parece que faz falta, e eu sou uma pessoa que gosta de pegar, abraçar, beijar, estou sofrendo muito, parece que faz falta, assim, esse contato inicial, às vezes até para segurar a atenção, para acolher em algum momento que a presença e essa voz metálica não é a mesma coisa, né? Só, cara, eu acho que quando você fala dessa projeção de tela, da gente ver a performance da distância, né? Para real muito legal. Até porque consegue projetar na tela muito mais rápido, a gente tem um domínio da tela muito maior à distância nesse sentido. Então, isso eu achei muito bacana. O recurso de você poder... Por exemplo, eu mesma não sabia que dava para a gente projetar, vamos supor, o meu celular na tela, descobrindo um monte de coisas. Então, eu acho que isso ajuda, porque eu consigo projetar as 2, 3 coisas ao mesmo tempo, mandar estímulos, e aí eu consigo fazer coisas de rehab que antes eu não sabia que daria para fazer. Então, nesse sentido, é bem bacana. E você a Andressa falou que a gente faz isso há muito tempo e não sabe, é verdade, né? A gente faz há muito tempo e não sabe, agora a gente só está um pouco mais... Desculpa, o que você ia falar, Camila? Não, tá... Mas querendo ou não, essa coisa do contato tete a tete não tem jeito, né? A tecnologia ela pode estar aí, mas substituir, né? É uma coisa que até uma coisa que eu queria comentar, que é uma coisa que acho que a maioria dos profissionais com quem a gente vem trocando, vem comentando muito, né? Que a gente sente um cansaço muito maior nos atendimentos online. E a primeira semana, principalmente, de atendimento, eu ficava me perguntando se era uma coisa minha, se era por ser uma novidade, o porquê que eu estava tão mais cansada, se era o estresse por conta da pandemia e tal. Agora eu acho que isso está mais tranquilo, até porque a gente vai se acostumando. Mas a gente até já trocou um pouco sobre esse assunto, né, Mel? Mas eu acho que, de fato, a questão do atendimento online ela é mais desgastante. Eu acho que ela exige mais do profissional. Primeiro porque eu acho que você tem que ter um preparo anterior da sessão. Aliás, logo no começo você me fez uma pergunta sobre
ou como que a gente tem que se preparar, né? Você tem que preparar o ambiente, você tem que preparar a luminosidade, porque você está fazendo com uma câmera, você tem que estar com o seu ambiente organizado, não pode ter ruído, as pessoas não podem passar. Claro que você tem que ter o sigilo, mas você está na sua casa, então, por mais que você queira proteger, às vezes alguém vai no banheiro, às vezes alguém vai beber água, sei lá. Por mais que você esteja protegida num espaço, às vezes a parede faz barulho de uma parede para outra. Tá num lugar com um tratamento acústico que de repente no consultório você tem. Então, tem várias questões delicadas. Então, um tratamento do ambiente, do que a pessoa está vendo do seu espaço, da organização do seu espaço, da sua apresentação, da iluminação, de você conseguir controlar se a internet não vai cair, se vai estar estável, se a plataforma vai dar certo, se a internet do outro vai dar certo, o horário, ou enfim. E além de tudo isso, você tem que falar numa altura que a pessoa te ouça bem lá, você poder ouvir bem, porque às vezes a conexão da pessoa está mais baixa. Tem atendimento que eu falo, nossa, quase não estou ouvindo, e às vezes eu tenho que me esforçar mais para ouvir a pessoa. Fora que quando você está pessoalmente com a pessoa, você tem um contato visual, querendo ou não, que é diferente. Com o computador, você não sabe se você olha para a tela, se você olha para a câmera, se você olha para os olhos da pessoa. Então, assim, é algo muito diferente, né? E assim, a gente estava até conversando, né, da questão, até foi a Bruna Fono, tá aí, comentando do estresse vocal, né? A gente tem que falar mais alto, porque a gente não tem uma série de recursos para segurar, a gente que trabalha com criança bastante, assim, para engajar a atenção, não é possível, então a gente acaba utilizando mais a voz, se apoiando mais nisso, né? Para a criança também acaba sendo um pouco mais cansativo, então o que eu vejo que algumas crianças, uma sessão ela não pode ser, por exemplo, de 45, 50 minutos de atividade, tem que ser menos atividade. Já teve algumas crianças, por exemplo, que eu separei em 2 sessões de meia hora, porque não rendia, assim, então eu não conseguia engajar, acabava ficando cansativo, eu preferia ter ela em 2 amostras, em 2 momentos diferentes da semana, então a gente tem que se reinventar muito mais, né? E não sei se eu tenho essa impressão, Mel, por exemplo, eu vou falar até por mim, né? Quando eu vou para minha terapia, até de eu ir para a terapia, de eu sair da minha casa, de eu pegar o carro. Às vezes eu indo para a terapia, eu fico, nossa, hoje eu vou falar tal coisa. Eu já começo o meu processo terapêutico no caminho. Às vezes na sala de espera, eu estou pensando tal. Numa questão de teleatendimento, querendo ou não, é algo um pouco mais abrupto, né? Porque assim, deu hora, tô aqui já, tô aqui. Não tem o contexto, né? O espaço, né? O que nem a sala de aula. Acho que em vários. Aí, por exemplo, as crianças não colocam uniforme, não tem aquela coisa do ritual que vai te preparando para aquele contexto, que também é importante, né? Sim. Isso tem aquela outra coisa de você, além de você se organizar para estar em todo aquele contexto, o tempo de você estar ali presente, eu acho que fica um contexto um pouco diferente. Não sei, eu acho que quebra um certo. Por mais que tenha a sua eficácia. Então, assim, não estou dizendo que só tenham coisas boas nem só coisas ruins, mas eu acho que a gente tem que pensar que, assim, esse cansaço que a gente acaba tendo, a gente acaba tendo um pouco menos de controle, porque no nosso consultório, o ambiente é nosso. A gente, enquanto profissional, a gente prepara o espaço para receber a pessoa. Então, o nosso espaço está organizado para que a pessoa se sinta bem recebida. Então, normalmente está organizado, está adequado e tal. Quando a gente faz um atendimento pela internet, a gente entra no espaço da pessoa. Sim. Claro que ajuda muito, porque você acaba tendo acesso à vida da pessoa de uma maneira muito legal. Então, por exemplo, quer conhecer alguém, abre o armário da pessoa, você tem que ver como que ela tá. Por outro lado, é o que eu falei, se eu estiver atendendo uma criança, ela simplesmente, eu tô aqui com você, eu simplesmente levantar e sair, eu vou deixar você sozinha aqui. É um comportamento que pra gente é essencial,
Então, enquanto colher dados é fundamental o que está acontecendo. Acho que eu nunca colhi tantos dados em comportamento como a gente tem colhido. Mas enquanto intervenção, em alguns momentos, a gente perde um pouco o controle que a gente tinha anteriormente. Porque a gente não tem o controle do ambiente da maneira que a gente tinha. Uhum. Então, por exemplo, uma coisa que eu tive dificuldade logo no começo foi a questão do paciente estar com a aba, por exemplo, do Hangouts aberto. E daí ele vai para uma outra aba e começa, sei lá, a entrar no YouTube, no joguinho, no aplicativo de historinhas e tal. A gente teve com alguns pais de conversar, de instalar um aplicativo que bloqueasse a abertura daquelas abas durante aquele tempinho da terapia. Porque senão a criança dispersa demais. E às vezes ela fala, não, eu tenho um aplicativo que eu não sei o que, quando você vê, ela já abriu, e daí você tem que ficar fazendo das tripas coração para ela largar aquilo, que é super interessante. Às vezes é um jogo, às vezes, sei lá, é um Fortnite, não sei o que, para ela voltar para a terapia. Com nós, né, que atendemos também bastante TDAH, é difícil, né? Mel, que eu queria comentar e eu ia esquecer. No Zoom, no Teams, eu não sei se nas outras plataformas tem isso, mas existe existe uma forma de você fazer o controle do computador do outro à distância. Uhum. Por exemplo, eu posso estar no Zoom e a partir do momento que eu faço o compartilhamento de tela, posso solicitar o que a gente chama de controle remoto. Pedir o controle do seu computador. Posso estar na minha casa e a partir do momento que eu peço esse controle, eu posso com o meu mouse da minha casa mexer no seu computador na sua casa. Me ajuda muito no trabalho, porque aí a gente consegue justamente fazer isso, fechando as abinhas e ajudar a pessoa a ir norteando o que a gente quer que a criança faça. Mas o que eu queria orientar muito os pais é que da mesma maneira que eu tenho esse acesso, o que a gente tem orientado? Que os pais façam um usuário separado, se o computador for da família, só para a criança, porque esses dias eu fui jogar com um dos meus pacientes e eu estava com ele lá, ele me permitiu esse controle remoto e estava lá documentos da família, documentos de trabalho, banco, enfim. Da mesma maneira que eu, sendo psicóloga, é óbvio, eu vou manter um sigilo, eu fechei todas as abas, deixei fechadinho e tal, mas poderia ser uma pessoa que iria fazer um uso disso errado, ou às vezes um amiguinho que entraria... E assim... E essa é uma situação onde você tem toda a confiança da família, a família tem uma confiança em você, mas aí para todos os psicólogos, todos os profissionais que estão nos assistindo, eventualmente não é essa situação. A gente sabe que muitos perfis de pessoas são atendidos e vai que tem um problema no banco. Foi a psicóloga. Então, assim, a gente tem que proteger o nosso paciente, mas a gente tem que se proteger também. Então, nesse caso, para quem atende com Zoom, acho bem interessante falar, olha, eu atendo com Zoom, mas faz um usuário separado para o seu filho, né? Faz que isso pode acontecer, porque é uma responsabilidade nossa também, né? Sim, sim, sim. E que o Zoom um tempo atrás estava sendo, porque teve problema, porque hackeou, óbvio, porque se ele permite uma ferramenta que eu posso invadir o computador de uma pessoa e você está permitindo nada, não é que a ferramenta é ruim, pelo contrário, eu vou te dizer que eu acho que é uma das ferramentas que eu mais estou gostando de usar. Só que, infelizmente, se você não souber que ela te faz isso e você não souber usar, ela de fato pode virar arma na mão de uma pessoa. Eu acho que, assim, uma dica para os pais de modo geral, as crianças estão sabendo dominar as ferramentas e os pais não estão sabendo, não fazem ideia do que a ferramenta faz. E tem um monte de faculdade, escola, quer dizer, o colega ele às vezes está fazendo aula com vários colegas, com vários professores. Então, assim, fundamental, faz um usuário separado, orienta o seu adolescente a não utilizar o computador ou não compartilhar, né? E assim, no mínimo, se você está dispondo o teu computador para a criança fazer uma aula, enfim, para uma plataforma, qualquer jogo que seja, no mínimo, saiba o que eles estão usando, saiba como funciona. Hoje em dia, você assiste um vídeo no YouTube e ele te explica tudo sobre aquela ferramenta.
né? Se você é uma pessoa técnica no assunto, né? Com uma coisa simples você descobre. Então, e o que eu sugiro assim para os profissionais que não gostam muito, que têm menos afinidade, que têm mais dificuldade, escolham uma e utilizem aquela, e eventualmente pode falar, não, eu utilizo para atendimento esta, né? Eu não domino muito o Zoom, eu me sinto melhor com o Hangouts e agora com esse do teleconsulta do iClinic. Eu estou escolhendo esses dois, porque senão eu fico tanto tempo estudando as coisas que eu acabo não dominando outros aplicativos que são importantes para mim. Eu já não tenho toda essa facilidade que a Camila tem. Aliás, ela foi uma das grandes incentivadoras, ela e a Alessandra, eu usar mais o Instagram, né? Vamos. Deixa eu só... o nosso tempo está acabando, Camila. Eu queria, assim, saber de você, assim, o que você acha que são os pontos positivos, né, que desse atendimento online que você achou, além de entrar, né, você falou um pouco de entrar na família, de conhecer a rotina, a Alessandra mandou um coraçãozinho, né, você e a Camila, né, se tem mais algum ponto positivo que você gostaria de ressaltar do atendimento online, que eventualmente para alguns perfis de paciente você gostaria de manter, além do conforto, e o que você acha, assim, que... Pô, Andressa. E o que você acha que seria um ponto, assim, que, além da questão da sutileza, do contato físico, que você acha que não tem jeito, que a gente está perdendo por não atender pessoalmente? Olha, eu acho que dos pontos positivos, se a gente for pôr um geralzão, né? Você não fica no trânsito, você consegue estar muito mais pontual. Aliás, gente, eu vou te falar, falei até pra mim esses dias. E pontualidade, pelo menos, é assim, 10 minutos antes da sessão, eles já tô pronta, viu? Porque não tem trânsito. Então, assim, ó, tá todo mundo pronto. Então, as pessoas têm a pontualidade, tem a questão de não pegar trânsito, tem a questão de não ter que ficar se deslocando de uma hora para outra, as pessoas estão mais disponíveis, você tem mais acesso mais fácil dos pais, você consegue ver a família mais de perto, a casa da pessoa, o ambiente, a organização, você consegue ver a interação da família. A Mari também disse que está arrasando na pontualidade também. Você consegue ver alguns comportamentos mais de perto que a gente não via anteriormente. Eu acho que isso foram ganhos que a gente teve, né? Eu acho que até o vínculo, de alguma maneira, acho que por conta desse sofrimento que a pandemia trouxe e o fato das pessoas estarem mais fragilizadas, eu acho que de alguma maneira isso também. Agora, os pontos negativos é isso, falta aquela coisa mais acolhedora, falta a questão do nosso ambiente, ao mesmo tempo que você ganha muito mais a observação dos comportamentos, a gente perde um pouco de conseguir um pouco mais as intervenções um pouco mais assertivas, porque a gente está um pouco mais à distância. Às vezes tem um recurso ou outro que na hora eu penso, puxa, isso seria tão legal se eu pudesse usar agora, e às vezes é uma ferramenta que às vezes eu não posso usar virtualmente, aí eu tento achar uma alternativa para tentar um meio termo. Por exemplo, eu adoro trabalhar com João Bobo, para trabalhar. Não tem como eu trabalhar João Bobo. Não. Eu posso até sugerir para a criança, bate na almofada, sei lá. Exemplo bobo, mas assim, às vezes tem coisas pequenas que você tem um recurso específico que na hora seria muito bacana de eu usar e de repente eu não consigo. Então, essas coisas acho que são perdas, né? Essa coisa de você às vezes poder dar um conforto maior, essa coisa mais afetiva, que nada como o presencial, né? E se quisesse trabalhar com vídeo, eu não seria psicóloga. Mas eu acho que a gente vai ter ganhos e perdas, né? Como eu falei, eu acho que a gente vai poder usar isso a nosso favor. Acho que o atendimento nunca mais vai ser o mesmo depois da pandemia. Não mesmo. E eu acho que até o valor que a gente dá, eu acho que isso era uma coisa que a gente poderia conversar, a questão da saúde mental na pandemia. Eu acho que
nunca você falou tanto em saúde mental, o quanto é importante a gente tá bem. Um abraço, gente. Nossa, gente! Parece que as pessoas têm medo umas das outras hoje, né? Eu sinto muita falta mesmo de dar um abraço nas pessoas, isso é muito ruim. Sim, muito. Uma coisa, infelizmente, algo que todo mundo acho que está sofrendo, mas se Deus quiser, logo passa. Sim, vamos torcer. Camila, como sempre, foi um prazer. Também estou morrendo de vontade de dar um abraço. Estou morrendo de vontade da gente fazer simulações de aplicação para as nossas alunas que assistiram, que estão aí na live. O pessoal desse ano não pôde ver a Camila interpretando uma criança com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É imperdível. Ou eu simulando uma criança com autismo, fazendo avaliação neuropsicológica, assim, é algo que a gente sente muita falta, mas também, quando tudo isso terminar, a gente vai estar eufórica. Tem muitos ganhos, tem muita coisa que a gente vai poder trocar, né? Mas faz parte. Eu acho que tudo é um aprendizado, né? Depois de tudo isso, as pessoas vão estar muito mais humanas. Eu acho que é o lado positivo de tudo isso. Enfim. Sim. Gente, super obrigada para todos. Um beijo para todo mundo, para a Mari, para a Andressa, que estou morrendo de saudade também, para a Larissa, para a Vicky, bom, toda a galera aqui. Beijo para todo mundo. Bom feriado, né, gente? Porque... Sim! Feriadão, uhul! Fiquem em casa, aproveitem o feriado em casa.